Doutor Luiz Miguel, a gente está tratando de uma pessoa pública, pastor Ailton José, num local público. Há crime em fotografar, em filmar essa pessoa? De modo algum. Tanto não é crime que ele sempre é filmado chegando ao fórum. Isso aí não tem nenhum impedimento, nenhuma proibição. Nenhuma proibição. Inclusive, esse fato foi notório. Tem filmagem, tem nas redes sociais. Se a senhora colocar aí em qualquer plataforma do Rafre ou do Josué, vai encontrar essa agressão. Essa agressão foi filmada, registrada, e quando ele chega nas audiências, pode observar que os segurança dele soltam dos carros ajeitando as armas, naquela ostentação de poder. E ele fica ali tranquilo, porque os seguranças estão perto, ninguém chega próximo a ele. Então, nesse dia, eu estava fazendo audiência no primeiro andar. Por quê? Então, eu estava fazendo audiência no primeiro andar juntamente com o pessoal. E Sivaldo desceu para gravar, como normal. Não tinha nenhuma proibição, não tinha nenhum impedimento. Ele estava fazendo a gravação como? O pastor, juntamente com os seus assessores, observaram que Sivaldo estava sozinho. Eu atribuo, irmã Silvana, a um desmonte, a uma descaracterização da igreja, uma situação, posso até dizer, de uma mensagem subliminar numa geração que vinha, no caso adolescentes, numa geração que hoje esses adolescentes estão com 30 anos de idade, 40 anos de idade, de uma santidade, de uma imunidade religiosa fora do normal. Por isso que eu tenho dito algumas vezes, por ter conhecimento prévio das origens da nossa igreja, aí eu vejo que houve esse desmonte. Esse desmonte ele foi feito ao longo dos anos, descaracterizando completamente a essência e a pregação do evangelho para se tornar uma igreja que hoje eu reputo não como igreja, mas como uma seita. Porque diante de tudo isso, ainda se adora, ainda se venera. É coisa fora de série. Tem situações, irmã Silvana, de pastores que eram amigos meus, eu digo assim, eram no passado, porque hoje esses mesmos pastores, ao me ver, eles mudam de calçada, eles mudam de lado, eles não me cumprimentam mais, coisa que eram frequentes no meu escritório. Mas depois disso aí, com medo de que o gestor, sabendo até de um cumprimento, ele pode ser penalizado e perder a sua renda, o seu sustento. Então, a gente está vivendo uma era que eu nunca vi, em 45 anos, mas eu nunca vi tanta idolatria nos púlpitos, tanta veneração por um homem, tanta situação que você fica assim, poxa, esse pessoal, será que estão no sono indolente, algo está de errado. Então, esse algo foi plantado lá atrás. Você colocando, desmistificando, eu digo assim, idolatrando a figura de um homem e tirando a figura de Jesus de cena. E houve aí uma troca. Hoje, para você falar na igreja, você tem que primeiro agradecer ao pastor presidente. Você não pode chegar e agradeço a Jesus essa oportunidade. Não, se fizer isso, você vai ser penalizado. Primeiro, você tem que agradecer a ele, seja no começo ou no fim. Me passou agora há pouco um colega que é lá de dentro, e eu perguntei por que aquele missionário, aquele pastor tinha uma pregação, que eu não vou citar o nome dele, porque todos vão saber o que houve. Mas esse pastor, ele dirigia uma determinada cidade aqui, muito próspera, um polo industrial, e ele, acho que comentando entre os amigos, disse, olha, o pastor presidente manda lá em Recife, aqui no meu local aqui, na minha igreja, quem manda sou eu. Irmã Silvana, isso chegou aos ouvidos do presidente.
presidente montou uma caravana, foi para essa cidade, fez um culto, nós chamamos todo mundo, eu quero fazer culto hoje. Chama todo mundo, a igreja. Depois que ele pegou a palavra, ele se dirigiu para esse pastor. Ele disse, pastor fulano de tal, quem manda aqui na igreja? Eu quero saber do senhor, quem manda aqui na igreja? Aí o pastor, o senhor, pastor, lógico. Tá bom, então, olha, a partir de hoje, aqui, todos têm que saber que eu mando em todo o estado. E esse pastor, até hoje, ele fica no banco. Perdeu completamente o seu ministério. Isso é coisa absurda, isso não pode existir. Hoje, esse homem, ele é onipresente em todos os cultos. Ele tem uma cadeira que ninguém pode sentar nessa cadeira. A cadeira destacada é maior do que as outras. Ninguém pode sentar nessa cadeira. Ninguém, se sentar, é repreendido e tem que sair imediatamente. Como é que ele vai estar presente em todos os cultos de todas as igrejas no estado de Pernambuco? É impossível. A gente tem relato aqui, irmã Silvana, de um juiz de direito, que é membro da igreja, eu não vou citar o nome, logicamente, que se dirigiu a ele dizendo, irmão Ailton. Pronto, porque chamou irmão Ailton, só a partir de hoje você não sobe aqui no púlpito para cantar, nem para fazer uma oração. Você tem que me chamar pastor presidente. Veja a soberba, a megalomania. Cresceu muito. Hoje é um mito. Hoje é uma figura mítica. Hoje, eu não tenho dúvida, se ele botar um embuste dele, se ele colocar qualquer imagem dele na frente da igreja, o pessoal vai beijar, vai venerar, passar e venerar. Hoje a gente vive isso. Agora, o ensinamento da palavra pode muito bem desconstituir essa imagem, porque se está adorando mais um homem de que a Deus. Nos protestos, ele menosprezou. Na audiência, ele disse um fato que me chamou muita atenção. 5 pessoas disseram que ia fazer um protesto. 5 pessoas que não poderiam nem segurar as faixas. Por quê? Porque nesse grupo tinha pessoas doentes, tinha 3 pessoas com sequela de AVC, tinha um irmão que fazia hemodiálise, então eram pessoas realmente frágeis, seres humanos frágeis, então ele menosprezou essa condição. E o primeiro protesto teve a abrangência da mídia, tudo mais, mas mesmo assim a igreja continua o idolatrando, mantendo essa vida de total enriquecimento ilícito, porque eu chamo isso de enriquecimento ilícito, porque um homem que, como a senhora falou há pouco, no seu canal, a história dele era bancário, não recebendo nenhuma herança. Como é que esse homem é reputado, né, hoje? Assalariado. Hoje ele é considerado, irmã Silvana, um dos homens mais ricos do estado de Pernambuco. Irmã Silvana, essa sentença foi proferida por um magistrado totalmente imparcial, totalmente seguro daquilo que estava fazendo, e posso dizer, um dos melhores magistrados que eu já conheci na vida. Não por conta dessa decisão absolutória, mas pelo seu histórico de vida, por outras decisões que ele já proferiu, inclusive contra clientes meus. Mas você, quando vê uma sentença proferida por esse magistrado chamado Dr. Albri de Barros Filho, é motivo de você agradecer por o nosso estado ter um magistrado desse quilate, desse entendimento. Ele, ao meu ver, já deveria ser desembargador há muito tempo. Não é, eu não sei por qual motivo, porque competência ele tem. E foi apresentado para ele uma questão muito simples de se resolver. Foi colocado para ele que o Sivaldo e o Giovanni estariam difamando a igreja. A igreja. Veja que a acusação foi esta. No entanto, quando o juiz começou a ouvir as partes, ouvir testemunhas, o juiz observou que o objetivo, o alcance das críticas não eram contra a instituição, a igreja, não.
as críticas se direcionavam à presidência, à administração da igreja. Então, o juiz, muito sensatamente, ele observou que tudo aquilo se resolvia dessa forma, membros insatisfeitos procurando criticar o seu presidente. No entanto, o presidente, ele se achou que ele se acha até hoje, irmã Silvana, que ele é a própria igreja. A igreja é dele. A igreja é ele e é dele. É como se fosse uma empresa dele. O comportamento foi esse. Tanto é que o juiz, ele descreveu cada ato praticado por ele, a forma como ele se dirigiu, a forma como ele se pronunciou, a forma arrogante que ele se portou comigo. Ele, no determinado momento da ouvida dele, assim que os advogados dele e o promotor terminaram suas perguntas, logicamente que a palavra seria passada para a defesa, porque qualquer acusado no nosso sistema jurídico, ele tem direito à defesa, garantido pela Constituição Federal. Então, eu tinha que exercer esse direito dos meus clientes, no caso, o Sivaldo Giovanni. No entanto, está bem claro lá. Boa tarde, senhor Ailton. Eu não chamo ele de pastor em audiência, porque eu não o considero pastor. Boa tarde, senhor Ailton. Ele calado. Eu disse mais uma vez, boa tarde, senhor Ailton. Aí ele ficou nervoso, aí disse, doutor, eu não vou responder às perguntas desse senhor, porque este senhor não tem condições morais para me fazer perguntas. Assim mesmo. E naquele momento, eu fiquei silente e o juiz disse, não é bem assim. Ali naquele momento, o juiz viu que estava diante de um ser soberano, um semideus, que violou todo o preceito que aquele juiz sempre ele cumpriu. A expressão, o amplo direito de defesa. E doutor Aubry, ele é um magistrado que ele garante isso de qualquer forma. E me garantiu. Eu tomei a palavra, repreendi a atitude dele, porque eu não estava ali como membro da igreja, eu estava ali como advogado. E nessa condição ele teria que me respeitar. Se ele não quisesse responder as perguntas, tudo bem, ficasse calado, mas não me tratar daquela forma. E o doutor Aubry destacou isso na sentença, porque o pastor se comportou com um ar de superioridade, não só para mim, mas para todos os presentes. E o doutor Aubry destaca isso na decisão dele. Quer dizer que ele ali se comportou como um homem que estava acima de todos. É uma coisa horrível você verificar isso tratando-se de um pastor. Inclusive, irmã Silvana, teve um momento da audiência que o doutor Aubry, vendo que a coisa ia tomar uma proporção muito exacerbada, ele desligou as câmeras e disse, olha, não grava nada. Aí chegou para ele e disse, na frente daqueles presentes, ô pastor, o senhor prega o amor, o senhor prega na sua igreja, já vi várias pregações suas, o senhor prega a palavra de Deus. A gente não poderia agora, nesse momento, pastor, a gente encerrar isso aqui, o senhor perdoar esses rapazes. E aqui eu encerrava, esses rapazes, com certeza, com esse perdão, eles não vão procurar aí atingir nada, porque eu aqui vou encerrar tudo. Isso lá atrás. Ele chegou para o doutor Aubry e disse, doutor Aubry, ele disse, doutor, até para perdoar tem limites. Eu não perdoo esses rapazes. Eu não perdoo porque já esgotei, estou no meu limite, eu não perdoo mais. Aí o doutor Aubry viu a opulência dele, mandou ligar as câmeras novamente e retomou a audiência. Na frente mais, o promotor fez a mesma pergunta. Aí agora ele respondeu publicamente, eu não perdoo. Até para perdão tem limites. Então, irmão Silvano, são destaques dessa sentença que vale a pena
Quem tiver interesse, consultar pelo número do processo no site do TJPE e ver lá o seu inteiro teor, que vai observar coisas que qualquer cristão, qualquer evangélico da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, lendo, com certeza vai mudar seu conceito em relação ao seu presidente.